Oi pessoal, aqui é a professora Alciane Soares. Estou aqui com vocês para a gente fazer mais algumas questões envolvendo Teorema de Pitágoras. Então, na nossa primeira questão, diz o seguinte: qual é a distância percorrida pela bolinha? A gente observa que a bolinha está sendo solta lá em cima da rampa, ela vai percorrer essa parte inclinada e vai vir até aqui. Então, eu preciso descobrir quanto é essa parte inclinada, certo? Veja que ela representa a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, na minha resolução, eu vou ter distância percorrida pela bolinha, que eu vou chamar de D, vai ser x mais 2 metros. De acordo com o Teorema de Pitágoras, a gente pode pegar esse cálculo aqui. Eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos dois quadrados dos catetos. Resolvendo 60 vezes 60, eu encontro o valor 3.600. Resolvendo 25 vezes 25, eu encontro o valor 625. Somando os dois, eu encontro 4.225. Para eliminar o expoente, eu vou tirar a raiz quadrada, certo? Então, a raiz quadrada desse número é 65. Vê que o valor que eu encontrei, ele está em centímetro, ok? Então, 65 centímetros é a distância dessa rampa, ok? A distância da rampa. Então, a distância percorrida pela bolinha, como é que eu vou encontrar? Eu vou transformar essa medida em metro, então eu vou ter 0,65 mais 2. Então, somando os dois valores, eu vou ter 2,65. Agora, aqui na questão 2, a gente tem um barco e ele pede para calcular os valores de x e y dessa figura, certo? Eu estou vendo que o valor x aqui está referente à hipotenusa, ok? Esse valor aqui não tinha. Então, primeiro, para eu ter que descobrir esse valor de x, eu vou ter que descobrir esse valor aqui. Então, veja, eu vou ter que percorrer aqui primeiro meu triângulo pequeno, vou ter que descobrir o valor de y. Então, na questão 2, primeiro eu vou encontrar y. Para y eu tenho a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 10, mais y ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras. Resolvendo os expoentes, eu vou ter isso, 136, porque 10 vezes 10 é 100, 6 vezes 6 é 36. Quem está positivo, passaria para o outro lado negativo, então eu iria ficar do lado de cá, 100 menos 36, ok? Só coloquei a letra primeiro trocando os lados, mas aí não vai alterar o resultado. Então, 100 menos 36 vai dar 64. Eu vou tirar a raiz de 64, que vai ser 8. Então, o valor de y é 8. Voltando para cá, eu tenho 8 mais 4. 8 mais 4 são 12. Então, eu vou ter que esse mastro desse lado de cá é 12. Agora sim, eu posso partir para x, a medida de x. Então, vamos lá, do outro lado. Para x, eu tenho x ao quadrado, que é a hipotenusa, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 vezes 12, 144, 9 vezes 9, 81. Somando os dois dá esse valor, tirando a raiz quadrada dá 15. Então, o valor de x na questão 2 é 15. Agora, aqui na nossa questão 3, a gente tem duas crianças brincando na gangorra. E ele quer saber qual é o comprimento da gangorra. Então, coloquei aqui meu x na medida da hipotenusa. Eu tenho embaixo 1,80 metros, 60 centímetros. Então, vou ter que ajeitar essas unidades de medida, certo? É mais fácil da gente transformar essa medida para centímetro. 1,80 metros vale 180 centímetros. Então, no nosso cálculo, a gente vai ter x ao quadrado, que é a hipotenusa lá do triângulo, é igual a 60 ao quadrado mais 180 ao quadrado. Resolvendo essas potências, a gente vai somar os dois, vou encontrar 36.000. Vou tirar a raiz quadrada, eu não vou encontrar um número exato, então vou fazer uma aproximação. Então, dá aproximadamente 190 centímetros, certo? E 190 centímetros dá aproximadamente 1,9 metros. Na nossa questão de número 4, ele diz que Elvis precisa de uma tábua para fazer um reforço diagonal numa porteira de 1,5 de altura, no caso aqui é 1,5,
e 2 de comprimento. Então, aqui embaixo, 2. De quantos metros deverá ser essa tábua? Então, ele quer saber a hipotenusa do meu triângulo. Então, eu vou colocar x aqui no lugar da hipotenusa. Usando o teorema de Pitágoras, a gente teria isso aqui. X ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Resolvendo a potência, eu vou ter 4 e 2,25. Somo os dois valores e vou tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 6,25 vai dar 2,5 metros, vai ser o tamanho da minha tábua. Na nossa questão 5, eu encontrei um erro, certo? Na escrita da questão. Veja que ele quer saber qual deverá ser o comprimento da estrada. No caso, a estrada que ele fala é de A a B. De A a B. Mas de A a B ele já está colocada a medida, certo? Então, não teria como eu fazer esse cálculo, se ele já está. Então, o cálculo que não tem é o desse lado, de A a C. Então, aqui na cidade B, vocês colocam C, certo? Observando o meu triângulo, minha hipotenusa é 50. Então, eu vou ver no teorema de Pitágoras, a gente vai ter 50 ao quadrado igual 40 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo minhas potências, eu vou ter 2.500 e 1.600. Resolvendo, mudando de lado esse 1.600, eu vou diminuir, vou encontrar 900, vou tirar a raiz quadrada e vou obter o número 30. Esse 30 vai estar em quilômetros, que vai ser, no caso, a distância da estrada AC, que ele queria lá em cima. Na nossa questão de número 6, a gente tem uma figura, né? Ele diz que cada quadrinho dessa figura representa 1 quilômetro do tamanho real. E ele quer saber qual é a distância em linha reta entre os pontos A e B. Então, eu traço a linha reta, eu vejo que eu formo um triângulo aqui, onde essa altura desse triângulo é 2, e aqui embaixo, esse cateto de baixo vai ser 5. Usando o teorema de Pitágoras, ele quer saber a distância de AB, eu vou ter x ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo as potências, eu vou ter 25 e 4, vou somar. Vou encontrar 29. Vê que, novamente, 29 não tem raiz exata. Então, eu vou colocar um número aproximado. Então, aproximadamente 5,38 quilômetros é a distância de A. Agora, na questão de número 7, ele diz qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros. Então, a gente está vendo aqui a linha inclinada, que é 10 quilômetros, ele está dando a altura do prédio, ele está dando a distância de acordo com a horizontal. Eu vou traçar aqui meu triângulo, certo? Se eu estou trabalhando com triângulo retângulo, então eu vou observar onde está meu triângulo. Eu posso colocar essa distância lá para cima, porque vai ser a mesma. E eu tenho que descobrir essa medida aqui, que seria a minha altura, certo? Então, de novo, utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado, que seria meu x, né? Meu primeiro cálculo vai ser esse aqui. 10 ao quadrado igual x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Resolvendo as potências, certo? Vou encontrar 164. Mudando de lado, o 64 vem negativo, diminui. E eu vou encontrar a raiz de 36, que no caso é 6 quilômetros, ok? Voltando para a altitude dele vai ser esses 6 quilômetros mais os 200 metros, que é a altura do prédio, certo? Para eu somar, eu vou ter que deixar a mesma unidade de medida. 6 quilômetros são 6.000 metros, então a altitude vai ser 6.200 metros. Agora, para a gente finalizar a nossa lista, a gente tem aqui nossa questão 8. Ele pergunta quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a casa de luz, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Então, eu coloquei as medidas que ele me forneceu, 8, 6 de altura, e ele quer saber essa medida que eu chamei de x, que é a quantidade de fio, certo? Utilizando o teorema de Pitágoras, minha hipotenusa aqui é x, então eu vou começar por ela, certo? Então, na minha questão 8, eu começo usando o teorema de Pitágoras,
x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Resolva as potências, 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64. Vou somar os dois, encontro o valor 100. Vou tirar a raiz quadrada para eliminar minha potência. Raiz quadrada de 100 é 10, então eu vou precisar de 10 metros de fio, ok? Muito obrigada, até a próxima, certo? Meu recado, siga sempre sorrindo. Mesmo com dificuldades, a gente precisa continuar com esperança e com forças para continuar estudando. Até a próxima!